Você já teve a sensação de que estamos presos em uma montanha-russa que nunca para? Uma hora, as notícias celebram o crescimento econômico, a inovação tecnológica e fortunas bilionárias sendo criadas da noite para o dia. Na outra, o mundo parece mergulhar em uma crise. Desemprego em massa, mercados em colapso, uma ansiedade coletiva sobre o futuro que parece um eterno déjà-vu. Sentimos o chão tremer sob nossos pés, mas nos dizem que essas são apenas as dores do crescimento, os soluços inevitáveis de um sistema que, no fim, sempre se corrige e nos leva ao progresso. Mas e se essa instabilidade não for um acidente? E se os colapsos não forem falhas no sistema, mas uma característica intrínseca, programada em seu código-fonte? Imagine o capitalismo como um software complexo, um sistema operacional que gerencia quase todos os aspectos de nossas vidas. Ele é incrivelmente poderoso, capaz de criar maravilhas tecnológicas e uma abundância de bens nunca antes vista na história da humanidade. No entanto, este software parece ter um bug recorrente, um que o leva a travar espetacularmente de tempos em tempos. E a cada vez que ele reinicia, parece que alguns usuários, uma minoria cada vez menor, acumulam ainda mais poder e recursos, enquanto a vasta maioria dos usuários se vê com menos segurança, mais sobrecarga e uma sensação persistente de que o sistema não está de fato trabalhando a seu favor. Essa sensação de vulnerabilidade digital, de estar à mercê de um algoritmo invisível, é um reflexo perfeito da nossa condição econômica. O paradoxo da nossa era é gritante e nos encara todos os dias através das telas dos nossos celulares. Vivemos em um mundo com capacidade produtiva para alimentar, abrigar e educar toda a população do planeta. A automação e a inteligência artificial prometiam nos libertar para uma vida de lazer e criatividade. Contudo, a realidade para muitos é a precarização do trabalho, a jornada dupla ou tripla, a insegurança de ser um empreendedor de si mesmo, em aplicativos que ditam cada passo, cada entrega, cada avaliação. Como é possível que, em meio a tanta riqueza e avanço, a vida pareça cada vez mais uma luta pela sobrevivência? Por que a abundância material coexiste com uma escassez de segurança, de tempo e de bem-estar? Essa não é uma falha moral, mas uma contradição lógica no coração do nosso sistema. Para entender essa lógica, precisamos viajar no tempo. Não para encontrar um profeta ou um adivinho, mas um analista social, um crítico feroz que passou a vida inteira debruçado sobre a anatomia do sistema capitalista. Um pensador cujo nome hoje é frequentemente sussurrado como um tabu, envolto em décadas de propaganda e distorções, evocado como um fantasma para assustar debates sobre desigualdade e justiça social. Ele não tinha uma bola de cristal, mas sim um método de análise rigoroso, através do qual ele alegou ter descoberto as leis de movimento do capitalismo, as forças internas que o impulsionam para frente, mas que, inevitavelmente, também o conduziriam à sua própria ruína. Esse pensador é Karl Marx, e antes de descartá-lo como uma figura ultrapassada do século XIX, vamos nos propor a um exercício. Vamos ouvi-lo não como um ideólogo, mas como um médico que diagnosticou uma doença crônica. Marx não previu o colapso do capitalismo por um desejo pessoal ou por um idealismo utópico. Ele chegou a essa conclusão através de uma análise fria e calculada das próprias regras do jogo capitalista. Ele argumentou que o sistema não cairia por causa de seus inimigos externos, mas sim por causa de suas próprias contradições internas, falhas estruturais que, como uma doença autoimune, fariam com que o sistema atacasse a si mesmo até o ponto de sua desintegração. Nos próximos minutos, vamos explorar a principal dessas contradições e entender por que Marx acreditava que o fim do capitalismo não era uma questão de se, mas de quando.
A contradição fundamental, a mãe de todas as outras, reside em um choque de realidade simples. Por um lado, a produção no capitalismo é um ato profundamente social e coletivo. Pense em qualquer produto moderno, como o seu smartphone. Ele não foi criado por uma única pessoa genial. Ele é o resultado do trabalho interligado de milhares de pessoas ao redor do mundo. Mineradores que extraem os minerais raros, operários em linhas de montagem complexas na Ásia, engenheiros de software no Vale do Silício, designers na Europa, motoristas e trabalhadores da logística que o transportam até suas mãos. É uma vasta rede de cooperação humana, uma sinfonia produtiva global. Sem essa colaboração massiva, nada disso seria possível. O poder criativo do capitalismo vem exatamente dessa sua capacidade de organizar o trabalho em uma escala monumental. Por outro lado, enquanto a produção é social, a apropriação do valor gerado é radicalmente privada. Toda a riqueza criada por essa imensa orquestra de trabalhadores não pertence a eles. Ela é apropriada por um grupo muito pequeno de pessoas, os donos dos meios de produção, as fábricas, as patentes, as plataformas digitais, o capital. O lucro, que é essencialmente o valor excedente criado pelo trabalho coletivo, flui para as mãos de acionistas e CEOs. Marx via aqui o núcleo de um conflito irresolúvel. A classe trabalhadora, o proletariado, produz a riqueza, mas a classe capitalista, a burguesia, a possui. Essa tensão para Marx não é um efeito colateral, é o motor do sistema. E é um motor que, por sua própria natureza, está destinado a superaquecer e quebrar, manifestando-se em crises periódicas e cada vez mais severas. Essas são as famosas crises cíclicas do capitalismo, que Marx foi um dos primeiros a teorizar de forma sistemática. Ao contrário do que se pensava antes dele, essas crises não eram causadas por fatores externos, como guerras ou desastres naturais, nem por uma escassez de produtos. Pelo contrário, eram crises de superprodução. Parece um absurdo, certo? Como pode haver uma crise porque produzimos coisas demais? A lógica é brutalmente simples. Para maximizar o lucro, cada capitalista é incentivado a produzir o máximo possível, pagando aos seus trabalhadores o mínimo possível. O resultado: as empresas inundam o mercado com mercadorias, mas a massa de trabalhadores, com seus salários comprimidos, não tem poder de compra suficiente para adquirir tudo o que foi produzido. Os estoques se acumulam, as vendas caem, os lucros despencam, as empresas quebram, o desemprego explode e o sistema entra em parafuso. Vimos isso em 1929, em 2008, e vemos os ecos disso hoje, quando a capacidade produtiva nunca foi tão alta, mas a demanda efetiva, sustentada por salários reais, luta para acompanhá-la. Para se protegerem dessas crises e vencerem a concorrência, os capitalistas são forçados a investir incessantemente em tecnologia e automação. Uma nova máquina, um novo software, um novo robô que pode fazer o trabalho de 10, 50, 100 pessoas. Isso aumenta a produtividade de forma espetacular, permitindo que produzam mais barato que seus rivais. Parece um caminho lógico para o progresso. No entanto, Marx identificou aqui uma tendência autodestrutiva que ele chamou de lei da tendência decrescente da taxa de lucro. Ele argumentava que o valor real de uma mercadoria e, portanto, o lucro, vem em última instância do trabalho humano vivo aplicado na produção. As máquinas e a matéria-prima apenas transferem seu próprio valor para o produto final. Elas não criam valor novo. Ao substituir trabalhadores por máquinas, o capitalista está, a longo prazo e em todo o sistema, minando a própria fonte de seu lucro. Essa dinâmica cria um ciclo vicioso e desesperado. Com a taxa de lucro tendendo a cair, o capital precisa encontrar formas cada vez mais agressivas de compensar essa queda.
E a principal maneira de fazer isso é intensificar a exploração da força de trabalho. Isso se manifesta de formas que conhecemos muito bem. Estagnação salarial, mesmo com o aumento da produtividade, aumento da jornada de trabalho, flexibilização das leis trabalhistas e a ascensão da gig economy, onde o trabalhador é despido de direitos e assume todos os riscos. Ao mesmo tempo, a competição feroz e as crises periódicas eliminam os peixes pequenos. Empresas menores são engolidas por gigantes, resultando em uma concentração de riqueza e poder sem precedentes. Um punhado de megacorporações e bilionários passa a dominar setores inteiros da economia global, enquanto a classe média se vê espremida e a classe trabalhadora cada vez mais precarizada. Essa polarização social não é um acidente, é o resultado inevitável da lógica interna do sistema. Mas o custo dessa engrenagem não é apenas econômico, ele é profundamente humano, psicológico e espiritual. Marx chamou esse custo de alienação. Em um sistema onde o trabalhador é apenas uma peça contratada para executar uma tarefa repetitiva, ele se torna um estranho para o seu próprio trabalho. Ele não decide o que produzir, nem como produzir. O produto final de seu esforço não lhe pertence e, muitas vezes, ele nem sequer pode comprá-lo. Ele se aliena do fruto de seu trabalho. Mais do que isso, ele se aliena de sua própria criatividade, de seu potencial humano, daquilo que Marx chamava de ser genérico, a capacidade de transformar o mundo de forma consciente e criativa. O trabalho, que deveria ser uma fonte de realização, torna-se um fardo, um tempo de vida vendido em troca de um salário para poder sobreviver e voltar a trabalhar no dia seguinte. Essa sensação de vazio, de desconexão e de ser apenas um recurso descartável é a cicatriz psicológica que o sistema deixa em todos nós. E aqui reside a maior de todas as ironias, o movimento mais brilhante e perigoso do sistema contra si mesmo. Ao criar esse sistema de exploração e alienação, o capitalismo, sem querer, forja seu próprio coveiro. Ao reunir massas de trabalhadores em grandes centros urbanos, em fábricas gigantescas e hoje em plataformas digitais e redes de logística globais, o capital cria as condições perfeitas para que esses indivíduos atomizados e explorados se reconheçam uns nos outros. Ele os agrupa, disciplina e lhes dá uma experiência compartilhada de vida. Ele os ensina a cooperar na linha de produção e, com isso, lhes dá as ferramentas para aprender a cooperar na luta por seus direitos. O proletariado, para Marx, não é apenas uma vítima passiva, é o agente histórico ativo, a única classe com o poder e o interesse de superar o capitalismo, pois não tem nada a perder a não ser os seus grilhões. Este processo de reconhecimento coletivo é o despertar da consciência de classe. É o momento crucial em que a narrativa individualista, imposta pelo sistema, começa a ruir. O trabalhador deixa de ver seu desemprego, seu baixo salário ou seu estresse como um fracasso pessoal. Eu não sou bom o suficiente. Eu não me esforcei o bastante. E passa a enxergá-los como um problema coletivo, um resultado direto da estrutura em que está inserido. É a transição do eu para o nós. Vemos lampejos dessa consciência hoje quando motoristas de aplicativo se organizam para protestar contra as taxas abusivas, quando trabalhadores de gigantes como a Amazon ou a Starbucks iniciam movimentos de sindicalização, ou quando comunidades online se formam para denunciar abusos e exigir melhores condições. É a percepção de que suas lutas individuais estão, na verdade, profundamente conectadas, parte de um conflito de classes mais amplo. Mas se as contradições são tão severas e a classe trabalhadora é tão numerosa, por que o sistema ainda não ruiu? Como ele se sustenta? Marx responderia apontando para o papel do Estado.
Longe de ser um árbitro neutro mediando os conflitos da sociedade, o Estado, em uma sociedade capitalista, funciona primariamente para proteger e garantir as condições da acumulação de capital. Suas leis protegem a propriedade privada acima de tudo. Seu sistema judicial tende a favorecer os interesses corporativos sobre os trabalhistas. Sua polícia é frequentemente utilizada para reprimir greves e manifestações. Pense nos resgates trilionários a bancos durante a crise de 2008, enquanto milhões de famílias perdiam suas casas. Para Marx, o governo moderno nada mais é do que um comitê para gerir os assuntos comuns de toda a burguesia. Ele é o escudo que protege a classe dominante de suas próprias contradições. Além da força bruta do Estado, o sistema se mantém por uma arma muito mais sutil e poderosa: a ideologia. Trata-se do conjunto de ideias, valores e crenças que são disseminados pela sociedade através da mídia, da escola, da cultura e da publicidade, e que apresentam a ordem existente como natural, justa e inevitável. A ideia de que o sucesso é puramente meritocrático, a glorificação do consumo como caminho para a felicidade, a cultura do empreendedorismo de si, que nos transforma em competidores uns dos outros, e a famosa máxima de que não há alternativa ao capitalismo. Essa hegemonia cultural, como o pensador Antônio Gramsci a desenvolveria mais tarde, faz com que as pessoas internalizem os valores da classe dominante e consintam com sua própria exploração, tornando a revolução não apenas fisicamente difícil, mas também psicologicamente impensável para muitos. Em sua sede insaciável por novos mercados, matérias-primas baratas e mão de obra explorável, o capitalismo, como Marx e Engels previram no Manifesto Comunista, transcendeu as fronteiras nacionais. A globalização não é um fenômeno recente, mas a realização máxima da lógica expansionista do capital. No entanto, ela não resolve as contradições. Pelo contrário, ela as universaliza. Agora temos uma classe trabalhadora global, conectada por cadeias de produção que atravessam continentes, e uma classe capitalista transnacional, que move seu capital pelo globo com o clique de um botão. As crises não são mais locais. Elas se tornam pandemias financeiras, como vimos em 2008. A exploração ambiental em um canto do mundo afeta o clima do planeta inteiro. A globalização apenas elevou o palco onde o drama das contradições do capital se desenrola, tornando os riscos e a escala do conflito maiores do que nunca. E talvez a contradição mais visceral e existencial, uma que Marx não previu em sua totalidade, mas cuja lógica se encaixa perfeitamente em sua análise, seja a contradição ecológica. O motor do capitalismo exige um crescimento infinito. Lucro precisa gerar mais lucro. A produção precisa se expandir incessantemente, o consumo nunca pode parar. Mas esse motor está instalado em um planeta com recursos finitos. Essa busca compulsiva pelo crescimento a qualquer custo entra em choque direto com os limites da biosfera. O resultado é a crise climática, a destruição de ecossistemas, a poluição em massa e a ameaça à própria base material que sustenta a vida humana. É a contradição final. Para se salvar, o capital precisa seguir uma lógica que destrói seu próprio lar. É um sistema programado para o crescimento, mesmo que esse crescimento signifique a morte. Então, a teoria do colapso de Marx era um determinismo histórico. Ele acreditava que as pessoas deveriam apenas sentar e esperar o sistema implodir sozinho, de forma alguma. Esse é um dos maiores equívocos sobre seu pensamento. As contradições internas, as crises cíclicas, a queda tendencial da taxa de lucro, tudo isso cria as condições objetivas para a mudança. Elas enfraquecem o sistema, expõem suas falhas e criam momentos de ruptura.
No entanto, a transformação real exige a ação subjetiva. Requer que a classe trabalhadora, o coveiro do sistema, se organize, desenvolva sua consciência de classe e atue politicamente para tomar o poder. Para Marx, a história é feita por seres humanos, mas não nas condições que eles escolhem. O colapso do capitalismo não é um destino automático. É uma possibilidade histórica que precisa ser conquistada pela ação consciente. Diante de tudo isso, a pergunta se impõe: o capitalismo está em crise hoje. Vamos olhar para os sintomas através da lente de Marx. A concentração de riqueza atingiu níveis astronômicos, com bilionários possuindo mais do que metade da população mundial, exatamente como a teoria da concentração de capital previu. A precarização do trabalho avança globalmente, com a uberização servindo como um exemplo perfeito da intensificação da exploração para combater a queda dos lucros. A instabilidade política e a polarização social refletem o aprofundamento do conflito de classes. A crise climática representa a contradição ecológica em seu estado mais agudo. E a ansiedade generalizada, a epidemia de burnout e os problemas de saúde mental ligados ao trabalho são sintomas claros da alienação. Não são problemas isolados, são manifestações interligadas das contradições fundamentais que Marx diagnosticou há mais de 150 anos. É por isso que, mesmo após tantas tentativas de enterrá-lo, o pensamento de Marx continua a assombrar o século XXI. Ele não oferece respostas fáceis ou um manual para o futuro, mas fornece uma poderosa ferramenta crítica para desnaturalizar nossa realidade. Ele nos permite ver que a desigualdade, a precarização e a destruição ambiental não são fatos da vida, mas consequências de um sistema historicamente específico e com falhas estruturais profundas. O famoso espectro que assombra a Europa não era o de um regime totalitário, mas o espectro de uma alternativa. A possibilidade de organizar a vasta capacidade produtiva da humanidade não para o lucro privado de poucos, mas para atender democraticamente às necessidades de todos. O poder duradouro da análise de Marx não está em suas previsões, mas em sua capacidade de nos fazer ousar a imaginar um mundo para além do capitalismo. Neste ponto, uma objeção comum surge, um dos pilares ideológicos mais fortes que sustentam o sistema: a natureza humana. Dizem-nos que o capitalismo, com sua competição e busca pelo interesse próprio, funciona porque reflete nossa essência. Somos naturalmente gananciosos, egoístas, competitivos. Marx, no entanto, rejeitaria essa ideia como uma inversão da realidade. Ele argumentaria que não é a natureza humana que cria o sistema. É o sistema que molda o que chamamos de natureza humana. Em uma sociedade que estrutura a sobrevivência como uma competição brutal, as pessoas são forçadas a agir de forma competitiva. Em um sistema que recompensa a ganância se torna um comportamento dominante. A questão, portanto, não é se somos bons ou maus por natureza, mas sim que tipo de sistema social poderia cultivar os outros aspectos de nossa humanidade, como a empatia, a solidariedade e a cooperação. Essa questão se torna ainda mais urgente quando olhamos para o futuro do trabalho. A automação e a inteligência artificial, que em um mundo racional seriam a promessa de libertação do trabalho penoso, no capitalismo se apresentam como uma ameaça. A automação não visa libertar o trabalhador, mas, sim, reduzir custos e aumentar lucros, tornando o trabalho humano obsoleto. O resultado provável não é um paraíso de lazer, mas uma massa de desempregados e uma proliferação de trabalhos de mentira, como o antropólogo David Graeber os chamou. Empregos sem propósito real, criados apenas para manter as pessoas ocupadas e integradas ao ciclo de consumo. A contradição é clara.
Temos os meios tecnológicos para trabalhar menos e viver melhor, mas a lógica do lucro nos aprisiona em um futuro de instabilidade e irrelevância programada. Em sua busca desesperada por lucro, diante da estagnação na produção de bens reais, o capitalismo tardio deu mais uma guinada perigosa: a financeirização. A economia se descolou cada vez mais da produção de coisas úteis e se transformou em um cassino global, onde dinheiro gera mais dinheiro através da especulação, de derivativos complexos e da criação de bolhas de ativos. Empresas que antes se orgulhavam de seus produtos, agora obtêm a maior parte de seus lucros de seus braços financeiros. A dívida de estudantes, de famílias, de nações inteiras tornou-se uma mercadoria altamente lucrativa. Essa financeirização não é um sinal de saúde, mas de decadência. É o sistema se voltando para dentro, tentando extrair valor do próprio valor, em um ciclo canibal que gera lucros fantásticos para poucos e crises devastadoras para todos os outros, como a de 2008 demonstrou cabalmente. Mas e o coveiro? Onde está a classe trabalhadora organizada que deveria liderar essa transformação? É inegável que o cenário mudou desde o século XIX. A desindustrialização em muitos países, a fragmentação da classe trabalhadora em setores de serviço e na economia informal, e as leis que enfraqueceram os sindicatos tradicionais, parecem ter enfraquecido o agente revolucionário de Marx. Contudo, o conflito de classes não desapareceu, ele apenas mudou de forma. Hoje, ele se manifesta nas greves de entregadores de aplicativo, na organização de trabalhadores de tecnologia, nos movimentos por moradia nas grandes cidades e nas revoltas globais contra a austeridade. A consciência de classe pode não surgir mais na fumaça das chaminés das fábricas, mas sim no brilho das telas de smartphones que conectam trabalhadores precarizados ao redor do mundo, revelando que suas condições são, de fato, universais. Então, por que o capitalismo ainda não caiu, apesar de todas essas doenças crônicas? Porque ele tem se mostrado um mestre na arte de adiar suas crises. Ele as desloca no espaço, exportando a exploração e a poluição para o sul global. Ele as desloca no tempo, empurrando os custos de sua lógica predatória, como a dívida pública e o colapso climático, para as gerações futuras. Ele cria novas fronteiras de acumulação, como a mercantilização de nossos dados pessoais e de nossa atenção nas redes sociais. O sistema sobreviveu não por ter resolvido suas contradições, mas por ter sido incrivelmente eficaz em administrá-las e transferir seus custos. Contudo, algumas fronteiras são finais. O esgotamento dos recursos do planeta e a desestabilização do clima representam um limite absoluto, uma conta que mais cedo ou mais tarde não poderá mais ser adiada. A análise de Marx, portanto, não deve ser lida como uma profecia que falhou, mas como um diagnóstico que se torna mais preciso a cada nova crise. Entender suas ideias não é sobre esperar passivamente pelo colapso, mas sobre adquirir um conjunto de ferramentas críticas para decifrar o mundo ao nosso redor. É compreender que a ansiedade que você sente sobre o seu emprego, a dívida que te sufoca ou a sua indignação com a injustiça social não são problemas isolados ou falhas individuais. São sintomas de uma lógica sistêmica, de contradições profundas, que operam sob a superfície do nosso cotidiano. A grande força do pensamento marxista hoje não é ditar o futuro, mas sim nos dar a coragem de questionar o presente e de afirmar que este mundo, do jeito que está, não é o único mundo possível. Agora que mergulhamos fundo nesse diagnóstico, a reflexão se volta para você. Em qual aspecto da sua vida, no seu trabalho, no seu consumo, na sua ansiedade sobre o futuro, ou mesmo na sua relação com a tecnologia,
você mais sente as contradições do sistema que discutimos hoje? Como essa lógica invisível se manifesta na sua realidade? Compartilhe sua experiência e sua opinião nos comentários. Vamos transformar este espaço de um monólogo em um diálogo, em um local de debate e consciência coletiva. Sua história é parte essencial deste quebra-cabeça. Se esta análise crítica te fez enxergar a sociedade por um novo ângulo e provocou seu pensamento, não deixe essa faísca se apagar. Para continuar tendo acesso a conteúdos que desafiam o senso comum e promovem uma compreensão mais profunda do mundo, inscreva-se agora no canal e ative o sino de notificações. É a sua participação que nos permite continuar produzindo estes roteiros e manter viva a chama do pensamento crítico, de forma independente e acessível a todos que buscam respostas. Não perca os próximos capítulos da nossa jornada. E essa jornada não precisa parar aqui. Para entender um dos conceitos mais impactantes e pessoais que discutimos hoje, clique no vídeo que está aparecendo na sua tela agora. Nele, nós fazemos um mergulho profundo no conceito de alienação na era digital, explorando como as redes sociais, o trabalho remoto e os algoritmos moldam nossa psicologia e nossa percepção da realidade. É o próximo passo fundamental para conectar essa grande teoria à sua experiência diária. Não deixe de conferir. Foi um privilégio compartilhar essa reflexão com você. Agradecemos por dedicar seu tempo e sua atenção a um tema tão complexo e urgente. Lembre-se sempre, compreender as estruturas que nos moldam é o primeiro e mais poderoso passo para começar a transformá-las. Continue questionando, continue aprendendo e continue lutando por um futuro mais justo. Nos vemos no próximo vídeo.